paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, te convido, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comentar, Comenta aí se você gostou, se você tem uma outra visão do livro de Mateus. Nós estamos aí estudando o livro de Mateus, temos anteriores a esse, 11 capítulos estudados, vídeos gravados, colocados neste canal, para que você possa assistir. Vá lá, assista, deixe seu like, seu comentário, e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Bom, o capítulo 12 de Mateus, ele é muito conhecido, tem várias passagens. O capítulo 12, do verso 1 em diante, vai falar sobre Jesus ser o Senhor do sábado, quando os discípulos de Jesus tiveram fome e colheram espigas, comeram, e os fariseus, os escribas vão ver e vai dizer que não é lícito fazer isso. Jesus, porém, vai demonstrar que ele mesmo é Senhor do sábado. Quando nós chegamos no verso de número 10, vai dizer que um homem, diz assim, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Ora, os fariseus, os escribas, são aqueles perseguidores de Cristo enquanto esteve na terra. Os religiosos da época foram os maiores perseguidores de Cristo, porque eles queriam usar a lei para tentar desmascarar Cristo, e usava de várias formas, de várias maneiras. Então nós vamos ver que os grandes perseguidores de Cristo eram os próprios religiosos da época. Então eles trouxeram para acusar Jesus. No verso de número 10, vamos ver, então, Jesus sendo de uma forma impressionado pelos fariseus, pelos escribas, para fazer um milagre no dia de sábado, para ser acusado, que não poderia fazer milagre. Vai dizer no verso de número 11, eles disseram: qual dentre vós, e Jesus disse, qual dentre vós, homem, que tendo uma ovelha, e num sábado ela caindo numa cova, não lançará a mão dela e o salvará, ou o levantará? Pois quando mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou curado. E quando ele fica curado, os fariseus e os escribas querem de todas as formas acusar a Jesus. Quando nós chegamos no versículo 15 até o 21, o próprio Mateus vai escrever dizendo que Jesus era aquele que foi anunciado pelos profetas, tanto por Isaías e por outros profetas que profetizaram que Jesus viria e seria o Senhor. Quando chegamos no versículo de número 22, nós vamos ver os fariseus novamente, tentando trazer uma acusação para Cristo. O que vai acontecer? Verso de número 22 diz assim: e trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava, dizendo: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo será destruída. Ou seja, quando Jesus faz a cura daquele homem que era mudo e surdo, e a Bíblia vai dizer que ele então é curado, e ele passa a ouvir, passa a falar, eles vão dizer que ele expulsa demônios por demônios. Isso acontece até os dias de hoje, O povo evangélico, ele costuma dar mais vazão e mais poder ao inimigo do que o próprio Deus. Quando acontece algo extraordinário, uma maravilha, uma cura, ele logo se denomina que aquilo é mentira, que aquilo é falso. Isso aconteceu com Jesus Cristo, essa perseguição, essa perseguição, ela vem de muitos anos. E Jesus vai dizer: olha, se uma casa se levanta, se demônios expulsa demônios, ele mesmo vai se destruir. Se uma casa se levanta contra ela, esta casa também não subsistirá, não ficará de pé. Então Jesus vai começar a dizer algo bem importante mais à frente, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. De toda blasfêmia há perdão, mas contra o Espírito Santo, não. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando falamos de algo de Deus e damos o poder para o inimigo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E Jesus vai dizer: de todas as blasfêmias tem perdão,
mas contra o Espírito Santo não tem. Contra a obra de Deus não tem. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós predizemos de outras pessoas, né? Então nós precisamos meditar mais na palavra, conhecer e muitas das vezes fechar a nossa boca do que falar coisa que não se deve. Então nós vamos ver que o capítulo 12 ele é recheado dos fariseus, da falsa religião da época, os religiosos, né, que tentavam de todas as formas incriminar Jesus Cristo por algum crime na sua lei. Mas Jesus, com toda a sabedoria de Deus, ele vai conseguindo, né, mostrar que ele era o Filho de Deus, fazendo cura, fazendo milagre, né, e sendo o Senhor do sábado. Do verso de número 31 até o 37, Jesus vai falar dessa blasfêmia do Espírito Santo. Contra o Espírito, não, essa não tem perdão. Então nós temos que ter muito cuidado. Do verso de número 38 ao 42, é muito interessante porque, né, vai falar que aquela geração, uma geração incrédula, uma geração ruim, o próprio Jesus vai dizer isso, eles pediram um sinal a Jesus Cristo. Se você é filho de Deus, nos dá um sinal. Nós precisamos de sinal. Ora, que geração ruim. Havia cura, havia milagre, os mortos ressuscitavam. Como nós estudamos no capítulo anterior, os mortos ressuscitavam, os cegos viam, e tudo isso, né, pessoas se convertiam, largavam a sua vida de tristeza, de angústia e passavam a seguir a Cristo, e milagres estavam acontecendo. Mesmo assim, eles pediam um sinal. Mesmo assim, eles queriam ver algo extraordinário acontecendo. E Jesus vai dizer, nenhum sinal será dado a esta nação, ou este povo, ou esta geração, né, a não ser o de Jonas. Jonas, nós conhecemos a história de Jonas, né, e aqui em Mateus ele vai relatar como Jesus disse sobre Jonas. Do verso, né, de número 38, diz assim, e então alguns escribas e os fariseus tornando a palavra, dizendo, mestre, quiséramos ver de tua parte algum sinal. Olha, Jesus já tinha feito muita coisa. Mas ele respondeu e disse-lhe, geração má, adúltera, pede um sinal, porém não se dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Hoje, claro, entendemos muito bem isso, que Jesus morreu, né? Ficou durante esse período de dias no inferno, tirou a chave, né, da morte, da mão do inimigo, e, né, hoje nós temos a vitória. Durante esse tempo que ele ficou lá, ele nos deu a vitória, ele pisou a cabeça de Satanás. E vai dizer, em Nínive ressuscitarão no juízo como geração e condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Interessante que no início ele vai falar que é maior do que o templo, né, maior do que Salomão, e aqui ele vai falar que é maior do que Jonas, porque ele é o próprio Deus, é o Deus da terra, o Deus que age, o Deus que cura, e ele vai dizer, né, que muitos naquela época ouviram Jesus, viram Jesus, mas não se arrependeram do seu pecado. E o capítulo 12 ele é recheado disso, né, de pessoas que têm uma vida com Deus, anda com Deus, prega a palavra, é uma bênção, mas de repente essas pessoas começam a esfriar na fé, começam a viver uma vida que não agrada ao Senhor, e quando ver essas pessoas estão longe de Deus, isso, né, a Bíblia vai nos dizer que existe 2 caminhos, né, o caminho que leva ao céu, o caminho que leva ao inferno. E as pessoas que negam a Cristo, que não querem o Senhor, né, a sua condenação é certa, a não ser que esta pessoa retornar para o caminho do Senhor, estar com Deus novamente. Aí sim, mas se não, né, a condenação é terrível. Então ele vai falar sobre o povo de Nínive, aquela cidade aonde seria destruída, mas aquela cidade jejuou através da pregação de Jonas. Aquela cidade se arrependeu. Tanto é que a Bíblia vai dizer em Jonas, capítulo 3, versículo 10, que Deus se arrependeu do mal que faria aquela cidade, de destruí-la, porque ela se
converteu ao Senhor. E esse povo, essa geração aqui, não se converteu ao Senhor, né? Pelo contrário, eles queriam de todas as formas perseguir a Cristo e matar a Cristo antes do tempo, né? Se Jesus não tivesse fugido, ou como nós vemos aqui muitas das vezes Mateus relatando, que ele fazia um milagre e falava assim, não conta para ninguém, porque estão me perseguindo, querem me matar. Então nós vamos ver que, né, acontece isso. E aqui nos versículos de número 43, 44, 45, é muito interessante. Aqui eu já vou terminando o vídeo, né, porque senão fica muito extenso, mas é interessante entender. Quando aceitamos a Cristo, quando estamos na presença do Senhor, né, ao aceitar Jesus Cristo, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. E o Espírito Santo vindo, agora nós somos limpos e somos templos do Espírito Santo, somos templos de Deus. No momento em que estamos andando com Cristo, né, o Espírito Santo nos preenche, os dons de Deus nos preenchem, e nós passamos a ser novas criaturas na presença do Senhor. Um novo ser que agora ele vive na transformação do Espírito Santo. No verso de número 43, né, 43 vai começar a falar aqui o que Jesus está falando dessa geração que ao ver os seus discípulos comer umas espigas para matar a fome, vai dizer que não é lícito porque é dia de sábado, né? Quando Jesus vai fazer a cura de um homem que tinha mão mirrada, isso não é lícito porque é sábado, ou seja, tinha lei em seu coração, mas não tinha, né, o amor, não tinha o perdão em seu coração. Quando vai falar que o próprio Cristo expulsava demônios por demônios, não tinha verdadeiramente conhecimento da palavra do Senhor, né? Então nós vamos ver de todas as maneiras esse povo incrédulo, e Jesus vai começar a falar da seguinte maneira, e aqui, né, serão os derradeiros versículos, diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Quando aceitamos Jesus, bem verdade que nós somos libertos, né? Sai aquele peso, aquela carga, né? Aqueles demônios do vício, aqueles demônios da prostituição, eles saem de nós e nos tornamos livres, porque nós vamos encontrar na Bíblia homens que eram possessos pelo inimigo. Passamos aqui por alguns capítulos falando sobre isso, né? Exatamente esse capítulo fala quando foi um homem endemoniado levado até Jesus para expulsar o demônio, aquele homem Gadara, enfim, muitos outros homens possessos, mulheres também possessas pelo inimigo, são libertos. Então o espírito maligno, o anjo caído, aqueles que, né, influenciam as gerações, até a nossa geração principalmente, né, está sendo influenciada pelo maligno. Então esse espírito sai e fica em lugares áridos, em lugares secos, em lugares abandonados. E a Bíblia vai dizer, no verso de número 44, então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, achando desocupada, varrida e adornada. Quando o Espírito Santo faz a obra, limpa, varre, tira tudo aquilo que é ruim. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Isso é muito importante, né? Quando alguém está na casa de Deus, essa pessoa é uma bênção, prega, é pastor, é presbítero, tem já o seu nome, já foi consagrado, e de repente as brechas do inimigo, abre as brechas para o inimigo entrar. Quando essa pessoa, né, ela é possessa pelo inimigo, o estado deste homem é pior, né, se torna pior, porque 7 demônios piores vão vir sobre a vida dele. Por isso a Bíblia nos ensina, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Toda vez que nós lemos este versículo, entendemos que precisamos vigiar muito mais, precisamos orar muito mais, porque quando nós oramos, porque quando nós vigiamos, isso não acontece. Deus nos abençoa, Deus nos guarda do mal. E aqui Jesus está falando daquela geração. E para terminar este versículo, né, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia do nosso ministério, que Deus venha guardar, venha livrar. Nos últimos versículos vai falar sobre a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar. E disse-lhe alguém, eis que estão lá fora sua mãe, teus irmãos, que querem falar contigo. E ele, porém, respondeu e disse,
quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendeu a sua mão para os seus discípulos e disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, este é minha irmã e minha mãe. Então, a vontade de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus, somos a família de Deus. Por isso que sempre, né, no corpo ministerial e do Evangelho, chamamos uns aos outros de irmãos, de irmã, porque somos a família de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Quando lemos o capítulo de número 12, entendemos que os fariseus, os escribas da época, queriam de todas as formas religiosos encurralar Jesus para que ele entrasse em contradição à lei de Moisés, à lei de Deus. Mas Jesus, com sua sabedoria, sempre soube sobressair, mostrando que a cura, o amor, o perdão sempre estava em primeiro lugar. Se este capítulo foi bênção para a tua vida, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Esse foi o vídeo que nós gravamos hoje. Em breve estaremos gravando o capítulo 13, né? Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Amém.